Oi, pessoal. Esperar algumas pessoas chegarem. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre investimentos em CDBs de bancos privados para pequenos investidores. Por que eu digo para pequenos investidores? Porque alguns escutam muitas coisas na internet e iniciam investimento sem saber do risco que correm. Recentemente, dia 15 de 2 de 2023, o Banco Central liquidou 2 bancos, ou seja, decretou a falência de 2 bancos. O BRK Investimentos e o Portucred. Por que aconteceu essas 2 liquidações, decretação dessas 2 falências? Pelo motivo desses bancos não terem como honrarem as suas dívidas com os credores. Eles não têm capital disponível para, caso as pessoas quisessem resgatar seus investimentos, ao mesmo tempo esses 2 bancos não teriam como fazer, não teria liquidez para fazer esses pagamentos. Oi, Elizabeth. Mas, assim, quando a gente decide iniciar a fazer investimentos em renda fixa, em CDBs, de bancos pequenos, a gente tem que ter a responsabilidade de estudar e pesquisar sobre esses bancos. Saber a questão de se está dando prejuízo, lucros. E existe um site chamado Banco Data, que ele dá toda a descrição do banco. Você pode pesquisar antes de investir. Porque quando a gente investe, existem muitos canais no YouTube que eles incentivam as pessoas a investirem em qualquer CDBs só por causa da alta rentabilidade. Mas o que acontece é que às vezes essa alta rentabilidade vem com um custo muito grande. Agora, como aconteceu a liquidação desses 2 bancos, o FGC tem patrimônio suficiente para cobrir e pagar, devolver o dinheiro a esses credores, pessoas físicas que investiram em CDBs de bancos privados. Mas, se um grande banco vier, por exemplo, a quebrar, o FGC não tem condições de arcar com essa despesa, de honrar esses compromissos. E o FGC, ele tem um limite de valores que ele pode restituir ao investidor, que no caso é 250 mil por CPF e por instituição. Isso já contando os rendimentos. Então, por exemplo, se você investiu 100 mil reais e na data que o banco quebrou você tinha os 100 mil mais 160 mil, no caso dando 260 mil em valores absolutos, bruto, o FGC só vai lhe pagar os 250. Se você investiu 100 mil, por exemplo, e lucrou na data da liquidação do banco 105, 110 mil, você vai receber os seus 100 mais os 5 ou 10 que deram de lucro. Mas é sempre bom ficar atento, porque nas instituições que oferecem esses CDBs, não existe um critério de bancos que possam ser instituições que estão dentro, estejam dentro de uma saúde financeira. Qualquer banco oferece seus CDBs, seus produtos, seus investimentos e não passa por nenhum critério. É simplesmente colocado à venda e investidores que veem coisas na internet compram, adquirem sem saber dos riscos que estão correndo, né? Então, o FGC, agora nessa situação, ele tem como cobrir, porque foram 2 bancos pequenos que quebraram. Só que eles não têm um prazo, uma data certa para pagar. Primeiro vai ser feito um edital, onde vai ser visto qual a quantidade de credores de cada banco, quem são esses credores. E depois vai ser feito esse pagamento. Não existe uma data certa.
As últimas liquidações de banco que ocorreram recentemente, nos últimos anos, ocorreu entre 30 e 40 dias. Ou seja, quando é decretada a liquidação, o seu investimento para de render ali. Então, dependendo do tempo que passe, você vai estar perdendo dinheiro. Existe dois índices básicos que a gente deve analisar quando for comprar um CDB de algum banco pequeno, que é o índice de Basileia. O Banco Central define que o índice de Basileia, no mínimo, tem que ser 11%. O que significa índice de Basileia? Significa a porcentagem, a relação entre o capital próprio do banco e capital de terceiros. Por exemplo, se o banco tem uma relação de 30% índice de Basileia, significa que a cada 100 reais do banco, que o banco empresta, 30 reais é dele. O restante é capital de terceiros. Então, essa porcentagem que o Banco Central admite, no mínimo é de 11%. O BRK estava operando com 0,6%, ou seja, a cada 100 reais que o Banco BRK emprestava, apenas 60 centavos era seu. Ele estava operando uma alavancagem muito alta, ele não tinha como, não tinha liquidez, caso as pessoas quisessem resgatar seus produtos, e por isso o Banco Central decretou a liquidação, a falência desses dois bancos, BRK e... Aí o que acontece? O outro índice é o índice de imobilização, que quer dizer o quê? Qual a porcentagem que o banco deve manter em bens imóveis, ou seja, de difícil transformação em dinheiro rápido, em liquidez. E o Banco Central define um teto máximo, que era a questão de 50%. Ou seja, em caso de liquidez do banco, no máximo 50% do capital do banco pode estar alocado em imóveis. Porque imóveis é difícil de vender. Às vezes a empresa vai ter que vender pela situação da emergência de pagar os credores. Vai ter que vender por um preço mais em conta. Então, o limite máximo para o índice de imobilização é de 50%. No máximo, 50% do capital da empresa deve estar em ativos imobilizados. Certo? E aí, como é que faz para as pessoas que estão nessa situação? Que o CDB comprou CDBs com taxas altíssimas, como o BRK ofereceu taxa de 18% ao ano. E agora o Banco Central decretou a liquidação do banco. O processo é muito simples. Basta você baixar o aplicativo do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, fazer o seu cadastro e solicitar a sua garantia. Após feito esse cadastro, você vai ser informado pelo FGC sobre o edital quando for lançado. Nesse edital vai constando que o prazo que vai ser liquidado, que vai ser pago esse seu valor investido e com o retorno que teve, no limite até 250 mil por CPF instituição, e vem dizendo quem são os credores. Então a questão agora é só aguardar para poder resgatar e tomar mais cuidado quando se for investir em CDBs pequenos. É muito simples mesmo vocês pesquisarem a saúde financeira dos bancos. Tomar cuidado, às vezes não vale a pena o risco de investir numa rentabilidade que às vezes em relação ao Tesouro Nacional é pequena, é 1% ao ano a mais só. Não compensa correr o risco. Então vamos estudar direitinho para poder fazer bons investimentos, ter retornos significativos, aumentando nosso patrimônio, mas sem correr em risco de perder o que se tem ou o que se ganhou. Tá bom, pessoal? Pois é isso. Até a próxima. Obrigada.